pastor começou a falar um pouquinho sobre Barnabé. O tema da nossa mensagem de hoje é assim: eu, Barnabé. Você pode repetir comigo? Eu, Barnabé. Mas vocês têm que me convencer, né? Toca assim em você mesmo, né? Fala assim: eu, Barnabé. Não, gente, mais bonito. Me convença. Fala assim, ó. Deixa eu repetir primeiro. Eu, Barnabé. Vocês são muito ensinados, né? Olha só, o pastor começou falando sobre esses dias difíceis. Basta você ligar a televisão ou chegar no seu local de trabalho. A gente não precisa ser um expert. São dias difíceis, mas não é novidade, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, já nos alerta. Ela já nos aponta que no final dos dias nós veríamos esses dias que nós estamos vendo hoje. Dias difíceis, onde os homens se tornariam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos e por aí vai. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no verso 24, para a gente dar início um pouquinho e depois você vai ver porque nós falamos esse tema aí, né? Eu, Barnabé. Mateus no capítulo 24. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos. E os seus discípulos fazem assim uma pergunta para ele, indagando para ele, porque Jesus estava discorrendo. O assunto era o seguinte: que ele viria futuramente, mas antes dele vir, todos enfrentariam tempos difíceis. É sobre isso que Jesus está falando sobre os discípulos. E os discípulos, um pouco à parte ali, perguntou para ele, curioso, né? Como é que vai se dar essas coisas? E o verso 24, você pode ler em casa depois, porque nós vamos nos ater só no verso aqui. Verso 12 diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Depois que Jesus foi falando no monte, vai ter guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo isso nós já ouvimos falar. Quem já não ouviu falar do terremoto? Quando nós estávamos lá em Palmas, eu sou Montes Claros, nós ficamos 20 anos fora, a gente só via falar de terremoto aqui em Montes Claros, mas nós nunca tínhamos presenciado. Quando eu e a minha família presenciamos aqui, nós vibramos. Opa, nós estamos participando aqui de um terremoto, é real. Porque a gente só ouve falar. E graças a Deus que são terremotos assim, numa magnitude bem pequenininha. Tomara que continue assim. Guerras, rumores de guerras. Mas aqui no finalzinho da fala de Jesus, ele diz: olha, no final, o amor de muitos, em outras versões fala, o amor de quase todos esfriará. E o pastor estava falando desse tempo difícil, e você sabe disso, que são tempos difíceis, realmente difíceis. Os homens têm se tornado amantes de si mesmos. Para que eu vou me preocupar com o outro? Para que eu vou me preocupar com o próximo? Eu já tenho tantos problemas na minha casa. Eu tenho passado por tantas dificuldades. Por quê? Me deu motivo para pensar no outro. Às vezes, isso tem chegado até no meio cristão, sabia? Porque essa palavra que Jesus está dizendo aqui, e eu já vou passar para a segunda palavra, você já pode abrir aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está falando com o filho dele na fé, Timóteo, alertando Timóteo justamente desses últimos dias. 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ver um pouquinho desse relato que o apóstolo Paulo está instruindo seu filho na fé, Timóteo. A partir do verso 1 aí do capítulo 3. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Opa, nós estamos falando de tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Aparecerão ser seguidores da nossa religião, mas com
dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que são cheias de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Só até aí. E por aí vai. O apóstolo Paulo está alertando o seu filho na fé, Timóteo. Haverá tempos difíceis. E meus irmãos, esses tempos chegaram. Estão aí. Basta olhar a palavra, basta ligar a televisão, como eu disse, no seu local de trabalho. As conversas se dão nesse tema. Tudo está muito difícil. E meus irmãos, eu creio que já houve épocas passadas de tempos mais difíceis que nós estamos vivendo. Mas eu creio que nós, no passado, acho que as pessoas não viveram um esfriamento espiritual e num amor no que diz respeito uns aos outros, como nós estamos vivendo nos dias atuais. Você sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos disso. Isso parece tão óbvio, mas sabe o que está acontecendo? Nós, que deveríamos ser os proclamadores, ou seja, andar na contramão do sistema, nós estamos nos acostumando com essas coisas. O problema do outro já não me diz mais respeito, porque eu estou tão atarefado, tão abarrotado, a minha agenda está tão cheia, que é complicado pensar no outro. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, é como se ele estivesse ali numa linguagem minha aqui, né? Ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse assim, irmãos, pelo amor de Deus, eu peço a vocês que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como culto racional, como culto inteligente, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele inicia esse capítulo 12 de Romanos trazendo esse alerta. E esse alerta é para mim e para você. Porque essas coisas, meus irmãos, elas não acontecem do dia para a noite. Elas vêm sorrateiramente, de uma maneira dissimulada, porque todos nós aqui somos atarefados. Todos nós temos os nossos afazeres, temos nosso trabalho, temos nossos estudos, temos as nossas contas para pagar e por aí vai. Mas o apóstolo Paulo está nos alertando em relação a isso. Abra sua Bíblia aí, em Romanos 12, esse texto que eu acabei de ler, só para que a gente possa dar um embasamento naquilo que a gente vai entrar daqui a pouco. Esse verso que eu falei aqui é Romanos 12, né? E eu falei para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certa vez alguém perguntou assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Senhor? A Bíblia nos responde. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos tenham a oportunidade de conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, se você perguntar para Deus, Ele vai te responder isso. A minha vontade é que nenhum se perca. Já nós vamos ver no texto que ele abre o coração falando para Deus, falando para seu Pai, Jesus falando, né, dessa afirmação que Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum, absolutamente nenhum. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo está falando. Vamos ver aí no verso 5. Romanos 12, assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um corpo. Vai prestando atenção nessa palavrinha, uns com os outros, uns aos outros. Pule agora para o verso 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Capítulo 13, verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo a lei.
Capítulo 14, verso 13 diz assim: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Capítulo 14, verso 19 diz assim: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Capítulo 15, verso 5: que Deus é quem dá paciência e coragem. Ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Capítulo 15, verso 7: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pule lá por verso 14, 15 e 14. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Vou parar por aqui, porque a gente poderia passar horas e horas aqui falando daquilo que Deus ministrou no coração do apóstolo Paulo, referente uns aos outros. Só que a palavra máxima, que nós temos ouvido nesses tempos atuais é eu. É o meu problema, é a minha vida, são as minhas circunstâncias e os outros. Meus irmãos, essa é a dinâmica do reino. Porque quando eu me preocupo com os outros, quando eu tomo as dores dos outros, todos esses versos que nós lemos, de uma maneira maravilhosa e sobrenatural, por que não dizer assim, Deus começa a enviar outros para que se preocupem com aquilo que você está tão preocupado. Essa é a dinâmica do reino. Se você se preocupa com o outro vai se preocupar com você. O mundo atual vai te responder o seguinte: eu me preocupar com o outro? Não, ele não merece. E ele nem vai se preocupar comigo. A dinâmica do reino é essa. É o contrário. É eu me preocupando com o outro. Olha o tanto de texto que nós lemos aqui, de referências, que falam uns aos outros. Meus irmãos, isso tem que se tornar de fato de verdade nas nossas vidas. Nós temos que preocupar uns com os outros. Eu tenho que me preocupar com a minha esposa, sim. Tenho que me preocupar com os meus filhos, sim. Mas aquelas pessoas que me servem, eu tenho que me preocupar com elas. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 17. Esse capítulo é assim, maravilhoso, porque ele fala, nós conhecemos assim, como a oração sacerdotal. Na realidade, é uma oração que expressa o coração de Jesus, aquele que se entregou por mim e por você, aquele que se importa comigo e por você, aquele que se despiu da sua glória para se entregar por mim e por você. Essa é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é alguém que deixa um lugar confortável, maravilhoso, e se entrega em favor de cada um de nós. Eu gosto muito de João 3,16. Todos nós aprendemos quando pequenininhos, que alguém perguntava e a gente respondia bem pequenininho: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vai, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João 3,16 resume tudo isso, fala assim: nisso consiste o amor, que se Cristo deu a vida por mim, eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Meus irmãos, enquanto nós não praticarmos essas coisas, muitas coisas não vão fluir nas nossas vidas, porque seria injusto, inclusive, da parte de Deus. E Ele não é injusto, pelo contrário, Ele é justo. Enquanto eu não me preocupar um com o outro, enquanto eu não proteger o outro, enquanto eu não orar um com o outro, eu partilhar um com o outro das suas dores e das suas alegrias também, eu não vou estar em consonância com aquilo que Deus quer para cada um de nós. João capítulo 17, eu não vou ler todo o texto aqui, mas é uma oração assim maravilhosa. Jesus expõe o que está no mais íntimo do seu coração. Eu vou pegar aqui a partir do verso 9. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza
continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava, pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem. Meus irmãos, isso aqui é uma prestação de contas que Jesus está falando do seu Pai, a Deus. Ele diz o seguinte: olha, Deus, Pai Santo, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Ele estava falando que Judas se perdeu, mas ele se perdeu para se cumprir as Escrituras. Meus irmãos, em todo o ministério de Jesus sempre teve uma preocupação profunda em que nenhum se perdesse. Existe uma parábola, a parábola das 100 ovelhas, inclusive tem um hino lindíssimo, que fala que Jesus ele deixa as 99 no aprisco, no curral, presas, e ele vai atrás daquela que se desgarrou. E quando essa ovelha ela é achada, existe festa. A parábola do filho pródigo retrata isso também, de alguém que estava perdido e retorna para sua casa. Deus dá muita importância para isso. Deus, a vontade dele, como eu disse anteriormente, é que nenhum, absolutamente nenhum, se perca. Faça uma retrospectiva aí. Quantas pessoas têm passado pela sua vida, pela minha vida, e elas têm se perdido? Imagine você, no dia do juízo, Deus, Jesus, como esse justo juiz, me perguntando sobre alguém que passou pela minha vida. Eu tive a oportunidade de resgatar aquela pessoa, mas eu estava tão envolvido com os meus afazeres, com a minha vida, com o meu egoísmo, e aquela pessoa se perdeu. Vamos conjecturar mais ainda. Imagine alguém chegando para você naquele dia e dizendo: Gilberto, você sabia de todas essas coisas e você não me alertou. Por quê? É triste. É triste. Jesus estava prestando contas para Deus assim: daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto Judas, porque ele se precipitou. Já estava escrito. Jesus sempre teve essa preocupação. Eu quero falar sobre dois personagens hoje que retratam muito bem essa preocupação. Um eu vou falar bem rapidinho, porque você conhece ele muito bem, e o segundo, o pastor já começou a falar dele, sobre Barnabé. E eu desejo, no mais profundo do meu coração, que nós entendamos isso, que nós saiamos daqui com esse propósito de fazermos de fato, de verdade isso, para que as vidas que passam, ou que estão no nosso relacionamento, elas não se percam. Meus irmãos, por isso que célula é importante. Célula é um lugar pequenininho, informal, onde nós abrimos os nossos corações, onde nós partilhamos uns com os outros. Eu tenho uma célula que funciona lá na casa da Sueli, né? O Ivan está lá conosco, a Nádia, o Vanderlei, a Ana. Gente, é tão bom aquela célula. É lá que a gente ora pelos outros. É lá que eu fico sabendo a área vulnerável da vida do Ivan. É lá que eu fico sabendo onde eu posso orar intercessoriamente em favor da vida dele. É lá. Aqui na igreja é complicado. Como é que eu vou saber do problema do irmão? É mais difícil. Agora, no contexto de célula, no contexto desse pequeno grupo, é mais fácil nós fazermos isso que o coração do Senhor tanto deseja. Pessoas são infinitamente mais importantes do que coisas. Relacionamentos, um dos textos que nós lemos fala justamente que nós somos um corpo. Cada um faz a sua parte. Cada um tem o seu a fazer. Ninguém pode se levantar no meio desse corpo e dizer assim: não, eu não sei fazer nada, eu não sou importante. Não é isso que a Bíblia diz. Você é muito importante. Você é muito importante.
Quando eu estou na minha célula, eu começo a ouvir as pessoas falando, eu vou me alegrando, meu coração vai se regozijando, e eu vou vendo o potencial de cada uma delas. Eu vou descobrindo ali potenciais que talvez a gente não conseguiria num contexto tão grande de igreja. Esses dois personagens, um deles chama-se Neemias. Depois você lê na sua casa. Neemias é um funcionário de um rei chamado Artaxerxes. Mais especificamente um copeiro do rei. Um cargo de confiança. E certa vez ele estava num lugar chamado Suzã, uma fortaleza. O irmão dele chega com algumas pessoas lá de Jerusalém. E ele pergunta então para o irmão dele, chamado Anani. Ele pergunta: meu irmão, como é que está os nossos irmãos lá de Jerusalém? E ele começa então a fazer um relato triste, profundamente triste. Ele diz que aqueles irmãos que estão em Jerusalém estão em opróbrio. Eles estão sendo massacrados. Os muros de Jerusalém estão derrubados, portas queimadas, está um caos. Meus irmãos, Neemias toma uma atitude tão linda, mas tão rara nos dias de hoje. Sabe o que ele faz? Ele se prostra no chão. Ele fala que o coração dele se entristece. Ele começa a chorar e ele começa a orar. Ele se coloca como sacerdote. Ele não era um sacerdote, ele era um irmão normal, comum, como eu e você, sem título. O emprego dele era ser copeiro do rei. Ele então se compadece daquela nação que estava em opróbrio. Eu te pergunto, será que eu e você temos nos compadecido do irmão que está ao nosso lado? Você sabia que essa pessoa que está ao seu lado, ela pode estar passando por um problema profundo, tão profundo, e você não sabe? E você pode me responder: beleza, Gilberto, como é que eu vou saber se ela não falar? É por isso, meus irmãos, relacionamentos. Passou ele, na Igreja da Paz, ele gosta de falar o seguinte: o horizontal, melhor dizendo, vertical, gera o horizontal. Ele fala o seguinte: nós temos que ter um relacionamento com Deus profundo. Esse relacionamento vertical, através do tempo a sós com Deus, da leitura da Bíblia, de ouvir uma boa pregação, de meditar na palavra. Mas acima de tudo, nós temos que ter relacionamentos horizontais. Senão nós vamos fazer igual aos monges. Eles foram para os montes, para os cumes dos montes, montaram seus mosteiros, eles cresceram realmente no conhecimento da palavra, mas zero relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Jesus foi o mestre que andou em relacionamento. Ele se interessava pelo problema alheio. Como que eu vou saber do problema do irmão? Compartilhando, abrindo o nosso coração. Então o vertical tem que gerar o horizontal, relacionamento um com o outro, conversa um com o outro. Quanto tempo você não para com alguém e pergunta assim: e aí, como é que você está? Aí ele pode te responder muito rapidamente: vai tudo bem. Como aquela viúva, né, a sua amiga: não, vai tudo bem. Mas vai tudo bem mesmo. Vamos sentar, vamos conversar. Deixa eu me interessar pelo seu problema. Deixa eu orar por você. Talvez eu não vá solucionar o seu problema, mas uma coisa eu te prometo: eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Meus irmãos, Neemias fez isso. Ele tomou as dores. Ele estava no palácio. Muitas vezes nós estamos no palácio, no lugar que nos dá comodidade. Eu estou bem. Ele que se lasca para lá. Parece dura essa palavra, mas essas coisas, meus irmãos, elas vão entrando sorrateiramente nas nossas vidas. Ou às vezes nós falamos assim: ninguém se preocupa com o meu problema. Aí eu te pergunto: você se preocupa com o problema do outro? Meus irmãos, é recíproco. Não existe varinha de condão, não existe mágica no reino dos céus.
Existem princípios a serem praticados. Neemias, então, meus irmãos, ele faz um grande empreendimento. Você lê na sua casa, você conhece a história. Neemias não ficou só na oração. Ele partiu para a ação. Para resumir a história, ele vai até aquela cidade. Em 52 dias, ele ergue os muros daquela cidade. Mas ele não ergueu somente os muros físicos. Ele reergueu a moral daquela nação. E acima de tudo, ele reergueu a parte espiritual daquele povo que estava tão decaído. Houve restauração física, houve restauração moral e houve restauração espiritual. Vamos deixar Neemias um pouquinho agora de lado. Eu quero falar agora sobre Barnabé. Barnabé é o tema da nossa mensagem de hoje. Por isso que eu falei, eu, Barnabé, sim, eu respondo para você. Você é um Barnabé. Você tem que ter um Barnabé na sua vida. Alguém um dia pagou um preço de alguma forma para você estar aqui hoje. Você que já aceitou Jesus. Se você trazer a memória aí, você vai lembrar de alguém que orou por você, alguém que jejuou por você. Eu lembro uma época bem específica da nossa vida, onde eu estava assim, profundamente ferido com algumas coisas relacionadas com a igreja. Às vezes nós quebramos relacionamentos com os irmãos e ficamos de mal de Deus. E deixamos essa comunhão gostosa. E eu lembro que Michelle foi para o pó. Ela pagou um alto preço. Michelle é minha esposa. Ela ajoelhou, jejuou. Foram dias, meses, e por que não dizer anos, intercedendo. Como eu sou grato por isso. Ela foi uma Barnabé na minha vida. Alguém que estava ali, vendo o meu sofrimento, vendo as minhas culpas também, as minhas mazelas, mas que acima de tudo, se interessou e se colocou na brecha, em meu lugar. Alguém um dia fez isso por você, eu tenho certeza absoluta. De maneira direta ou indireta, alguém fez isso para que você estivesse aqui hoje. Aí eu te pergunto, você tem feito isso para alguém? Ou isso vai terminar aqui? Você já ganhou a sua passagem, o seu ticket para o céu e vai ficar só nisso? Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Barnabé. Você já abriu esse texto? Atos, capítulo 4. Pastor leu bem logo no início aqui, bem rapidinho, para que a gente possa esmiuçar um pouquinho a vida desse camarada chamado Barnabé. Atos 4, verso 36, diz assim: foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Meus irmãos, começa a história desse homem de Barnabé aqui em Atos capítulo 4. Até então ele era desconhecido. A tradição da igreja diz que ele era um dos 70 discípulos. Ele já vinha seguindo Jesus. Não está escrito isso na Bíblia, está escrito na tradição da igreja. Aqui, o nome dele é José. O nome José quer dizer aquele a quem Deus ajuda. Mas esse homem tinha uma característica tão forte, tão marcante, que os apóstolos deram um apelido para ele, um sobrenome, chamado Barnabé. Bar, em hebraico e aramaico, quer dizer filho, né? Tem um Bar Jonas, filho de Jonas, né? Tem um Bar Jesus, filho de Jesus, e aí vai. Bar significa filho. Nabé significa exortação, consolação. Se você puder estudar mais um pouquinho, você vai ver que Nabé é um derivado de Paracletos, o mesmo nome que foi dado para o Espírito Santo. Você lembra em João capítulo 14, Jesus está se despedindo dos discípulos. Ele tranquiliza os discípulos: olha, eu vou embora, vou para o meu Pai, mas eu vou enviar outro. Calma, eu vou enviar outro. O outro é o
Eu te pergunto, o que te caracteriza? É a sua careca? É o seu nariz? É o seu cabelo? É o seu corpo? O que te caracteriza? Meus irmãos, a primeira característica desse homem que nos chama a atenção é justamente isso. É algo externo, lógico que brotou no interno, que acabou se tornando externo, que foi percebido pelos discípulos, pelos apóstolos. Eles falaram: camarada, eu não vou chamar esse camarada de José não, eu vou chamar ele de José Barnabé, ou seja, filho da consumação. Poderíamos dizer filho do Espírito Santo do Senhor. E você vai ver no texto mais à frente que ele é caracterizado por isso, que ele era um homem cheio de amor, cheio de fé e cheio do Espírito Santo do Senhor. E de uma maneira muito voluntariosa, ele vende tudo que tem. O pastor adiantou aqui, né? Ele vem de uma ilha chamada, lá no Mediterrâneo, chamada Chipre. Como o pastor falou, um lugar rico, cobre, petróleo, tudo que se planta lá, até nos dias atuais. Vai no Google lá e pesquisa sobre Chipre. Dá uma olhadinha para você, tudo lá é mais caro. O lote lá é muito mais caro. O metro quadrado lá é muito caro. E Barnabé, então, esse filho da exortação, filho do ânimo, ele resolve vender um campo que ele tinha, talvez uma fazenda, e depositar tudo, absolutamente tudo, aos pés dos apóstolos. Mas eu não quero me ater a essa característica tão bondosa dele, o fato dele enfiar no bolso e trazer, que é uma característica muito boa. Todos nós temos que fazer isso. Mas eu quero pegar outras características tão fortes da vida desse homem, que eu creio que vai impactar você, porque me impactou, e tem que nos impactar mesmo, e tirar-nos, né, desse lugar que nos dá comodidade, fazer que nós saiamos e praticamos de fato, de verdade, essa palavra. Você está em Atos 4? Dá um pulinho aí, Atos capítulo 9. Em Atos 9 acontece algo assim maravilhoso. Atos 9 narra a conversão de um homem chamado Saulo, que nós conhecemos, esse grande apóstolo, apóstolo dos apóstolos, chamado Paulo. Em Atos 9, ele inicia assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas no finalzinho desse capítulo 9, no verso 19, diz assim: Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. No início do capítulo, ele era um perseguidor. Nesse inteirinho, ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, onde Jesus, o próprio Jesus, se encontra com ele, e ele cai no cavalo. Vocês conhecem a história. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele é levado então, e um camarada chamado Ananias, através de sonho, recebe uma missão de orar com Paulo. Vocês conhecem a história, as escamas dos olhos de Paulo caem, e Paulo então recebe a revelação de perseguidor. Ele agora passa a ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas acontece algo muito interessante na vida desse homem, e que foi preciso uma intervenção de alguém, e esse alguém é Barnabé. Acompanhe comigo aí no verso 26 do capítulo 9. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus.
E ele então resolveu aproximar-se dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? O temiam, porque as notícias eram o seguinte: ele é o perseguidor da igreja. Aí entra a figura do Filho do Espírito Santo. Aí entra a figura do encorajador, do animador, do motivador, Barnabé. Barnabé fala: não, eu conversei com ele, eu sei de fato e de verdade que esse homem teve um encontro com Jesus, e do que Jesus fez na vida dele. Ele vai ser um instrumento poderoso na mão de Jesus para a pregação do Evangelho aos gentios. Meus irmãos, quantos Saulos não estão sentados ao nosso redor? E às vezes nós temos dificuldade de receber o outro. Aí nós colocamos as desculpas das personalidades. Olha, quando você se converteu, inclusive a sua personalidade se converteu. É corpo, alma e espírito. Você se converteu na sua integralidade. Se não, tem que se converter. Barnabé foi um instrumento poderoso na vida de Saulo. Como eu disse, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos conjecturar? Imagina a conversa ali. Barnabé ouvindo Saulo. Saulo contando: olha, eu tive um encontro com Jesus. Uma luz muito forte, pairou sobre mim, eu caí no cavalo. Eu fiquei atônito e eu perguntei: quem é? E uma voz do céu respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vai para a cidade, fica lá. E Saulo ficou lá durante 3 dias. Imagina essa troca de conversa. Você já conversou com alguém assim? Ele começa a falar de Jesus, tão empolgado. Aí você traz ele para o contexto da igreja, aí ele vem. Aí às vezes, novo convertido tem essas características, ele fala muito e tal. Às vezes as pessoas não recebem muito bem essa pessoa. E você surge como Barnabé, alguém que sabe integrar alguém, alguém que sabe ver o potencial de alguém, alguém que olha para aquela pessoa e fala assim: não, essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus. Foi isso que Barnabé fez. Mas os discípulos não fizeram isso. Pedro, João e por aí vai. Eles não fizeram. Será por que eles não fizeram? Não sei, a Bíblia não diz. Mas o fato é que a Bíblia diz que Barnabé fez. Barnabé foi lá, pegou Saulo pela mão e falou assim: apóstolos, nós acabamos de ler, isso é Saulo. Ele realmente teve um encontro com Jesus. Meus irmãos, eu não vou ler todo o texto. Pulei para o capítulo 11, rapidinho, porque meu tempo está acelerado. A partir verso 13, aliás, verso 11, capítulo 11, verso 19. Aliás, voltando um pouquinho lá no verso, eu quero falar sobre esse detalhe. O apóstolo Paulo, já nós vamos aí para o verso 11, que eu estava me esquecendo desse detalhe, ele é muito crucial para que a gente possa entender. Além dos apóstolos não terem recebido, o apóstolo Paulo no primeiro momento, Saulo, até então Saulo, Barnabé interviu, aí eles receberam. Aí Saulo ficou tão entusiasmado que começou a pregar. E ele entrava e saía, a Bíblia diz, entre os apóstolos. Só que ele teve uma discussão muito forte com alguns gregos. E esses gregos, os helenistas, queriam matá-lo. Aí os irmãos da igreja falaram assim: não, Saulo está dando muito problema, nós vamos mandá-lo para Tarso. Você pode ler depois na sua Bíblia. Sabe o que os apóstolos fizeram com Saulo? Mandaram Saulo lá para Tarso, cidade natal dele. Por isso que eles chamam Paulo de Tarso. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas às vezes vêm para a igreja, elas recebem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, elas tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, mas por alguma forma elas não foram
só mesmo alguém que estava fora de si. O fato é que Paulo então vai para Tarso. Você pode imaginar o coração de Saulo? As dúvidas que permearam o coração dele. Será que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus? Será que esse negócio de evangelho é verdadeiro? Nós estamos aqui conjecturando, se não está na Bíblia. Mas você pode imaginar o coração de Saulo? Ele não foi bem recebido. Barnabé até tentou fazer, ele fez muito bem. Ele foi recebido no primeiro momento, mas no segundo momento ele foi mandado embora. Ele foi embora. Foi para Tarso. Agora sim, capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim: Atos 11, verso 19. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar quem? Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Olha só que característica, meus irmãos, tão em falta nos dias atuais. Estava tendo um avivamento nessa cidade chamada Antioquia. A igreja lá estava bombando, estava maravilhoso. Os não gentios, os não judeus estavam se convertendo. Em Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo e mandaram quem para lá? O Filho da Consolação, um homem bom, cheio do Espírito Santo. E ele, além de chegar lá, ele animou aquele povo. Por isso que você é o Barnabé. Você é esse instrumento, você e eu, todos nós, temos que ser esse Barnabé. Alguém que anima. Mas Gilberto, ninguém consegue ficar animando o tempo todo, mas na hora que você estiver desanimado, vai surgir um Barnabé na sua vida. Meus irmãos têm sido assim comigo. De fato e de verdade. Às vezes quando eu estou falando, poxa, está tudo, surge um Barnabé. E como tem surgido? Em várias áreas da minha vida. Às vezes é um arrojo que dá ali financeiro, Deus manda o Barnabé. Gente, isso é tremendo, isso é verdade. Barnabé então anima aqueles irmãos ali em Antioquia. Estava bombando a igreja, era só o rebeté, era avivamento, estava maravilhoso aquele lugar. Sabe o que Barnabé faz? Ele se lembra de alguém chamado Saulo. Acompanhe comigo aí no verso 25. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Barnabé, meus irmãos, é aquela pessoa que entendeu a vontade de Jesus. Ninguém se perderá. Eu vou atrás de Saulo. Eu vou atrás de Saulo. Não está escrito aqui na Bíblia, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo falou com ele o seguinte: olha, Barnabé, meu filho, vai atrás de Saulo. Meus irmãos, imaginem como Saulo estava lá. Ele era fazedor de tendas. Ele poderia estar lá ferido, a Bíblia não diz isso. Quantos estão feridos? Quantos desigrejados, desviados, estão à margem, precisando de um Barnabé, com revelação, e que vá buscar? Ou de repente, alguém está lá também, marginalizado, falando: ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo. Sim, mas você tem que se preocupado. A dinâmica do reino é essa, meus irmãos. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é cuidando que se é cuidado. Porque senão a dinâmica do reino se torna injusta. Eu só recebo cuidado. Eu só recebo cuidado.
Meus irmãos, não teria nada, absolutamente nada humano que justificasse a saída de Barnabé de uma igreja próspera, de uma igreja avivada, para ir atrás de Saulo. Absolutamente nada, a não ser revelação da vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que ninguém se perca. Ninguém, absolutamente ninguém. Aí você pode falar, mas eu não sou capacitado. Você é capacitado. Todos nós somos capacitados para cuidar de alguém. Você tem cuidado de alguém? Você tem orado por essa pessoa? Os problemas dela, você tem tomado as dores também? A palavra de Deus, às vezes, meus irmãos, parece dura, mas ela é a verdade. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Tiago escreve, ele fala, não adianta nada você ficar pregando para a pessoa e depois você despedir essa pessoa de barriga vazia. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, você tem que falar de Jesus, você tem que pregar, você tem que falar a palavra, mas você também tem que dar o de comer. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos só no verbo, na palavra. Atitude que é bom, nada. Negas de pitibiribas. Nós temos que sair do lugar que nos dá comodidade. Meus irmãos, Barnabé deixa Tarso, melhor dizendo, deixa Antioquia e vai para Tarso. Você pode imaginar como é que Saulo estava? Provavelmente ele já estava em dúvida daquilo que Jesus tinha falado com ele no caminho de Damasco. Provavelmente, não está escrito isso na Bíblia. Agora vamos conjecturar aqui. Você pode imaginar Barnabé chegando lá na cidade de Tarso e perguntando assim, olha, onde fica a casa de Saulo? Aí o pessoal, é o fazedor de tendas? É sim, é ali, ó, naquela rua. Aí chega lá o José e bate palmas, né? Ou bate no cordão, né? Sai a mãe de Paulo. Não está escrito isso na Bíblia, meus irmãos, eu estou aqui conjecturando, tá? Sai a mãe de Paulo, Saulo. Oi, minha senhora, tudo bem? Eu sou o José. Aí, de repente, Barnabé, né, pergunta para ela e fala assim, Saulo está? Tá, lá no fundo fazendo tendas. Só pode chamar ele para mim? Qual é o seu nome? Não, fala que é o José. Aí ele vai lá, a mãe dele vai lá e chama, Saulo, tem um camarada aí chamado José, te chamando lá na porta. José? Não conhece o José. Aí a avó fala, ele falou que não te conhece. Aí a mãe dele, aí ele fala para a mãe dele, fala assim, ó, fala que Barnabé está aqui. Meus irmãos, eu posso imaginar, a hora que a mãe chega lá e fala assim, olha, é José, mas ele falou que tem um apelido, né, um sobrenome de Barnabé. Quando ele falou Barnabé, pode ter certeza que as pernas de Saulo devem ter tremido nas bases, né, ele deve ter tido assim, né, muita alegria no coração. Eu estou olhando meu relógio aqui, ele está acelerado. Meus irmãos, Barnabé pega na mão de Saulo, porque ele valorizou o Saulo. Você pode imaginar se Barnabé não tivesse feito isso? Será que nós teríamos hoje esse apóstolo? Tanto nós falamos, que escreveu 20 e poucas cartas, né, das 27 livros, né, que tem no Novo Testamento. Ele escreveu a maioria. Alguém foi lá e investiu no Saulo. O texto continua assim, a partir do verso 26. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E aí continua essa história. Meus irmãos, Barnabé valorizou Saulo. Ele ficou durante um ano junto com Barnabé. E pela primeira vez, naquela cidade, os cristãos foram chamados, né, de cristãos, que até então eram seguidores de Jesus. Naquele lugar, eles foram conhecidos pela primeira vez. Por isso que eu quero responder a sua pergunta. Sim, você é o Barnabé.
Meus irmãos, não nos enganemos. Um dia nós prestaremos contas. Eu não falo isso como terrorismo espiritual ou para nos assustar. Não espere pelo seu pastor. Né, pastor? Não espere. Em Efésios, no capítulo 4, verso 15 a 16, diz assim que ele vai falando que nós somos um povo, que pela justa cooperação de cada parte é que a igreja é edificada. O pastor de uma igreja, talvez na nossa sim, ele ainda dê conta de fazer esse papel, mas esse papel não é só dele, esse papel é meu e seu. Você não precisa ter um canudo de teologia para fazer isso. Você não precisa ter 10 anos de igreja para fazer isso. Você precisa ter a disposição só para que você seja um Barnabé, para que você inclua alguém, para que você procure alguém, se interesse por alguém, ore com esse alguém, interceda por esse alguém e não fique esperando. Vá. A palavra de Deus diz que quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você tem que tomar essa firme disposição no seu coração. Seja um Barnabé na vida de alguém, e com certeza na sua vida aparecerá também um Barnabé. Essa é a dinâmica do reino. Quando eu cuido, eu sou cuidado. Quando eu me preocupo com o outro se preocupa comigo. Meus irmãos, isso se torna uma rede, e nós vamos nos tornando fortes, firmes. Que isso passe de uma breve reflexão para algo prático nas nossas vidas. Comece a se preocupar com alguém, independente do conhecimento que você tem da Bíblia. Se você ainda acha que é tão novinho na fé, que você não tem essa capacidade, eu quero te dizer que você tem essa capacidade. Se você tem Jesus aí no seu coração, o Espírito Santo dentro de você, eu posso te dizer que você tem tudo, absolutamente tudo, para ser um Barnabé na vida de alguém. Cuide das pessoas, não se isole. Se você se sente isolado no canto, comece a procurar alguém, se aproximar de alguém, tenha relacionamentos, não fuja dos relacionamentos. Os relacionamentos, às vezes, eles são difíceis, eles causam alguns transtornos, sim, mas não tem como viver sem se relacionar, sem se interessar pelo próximo. Lembre-se da leitura que nós fizemos em Romanos 12 em diante, se referindo uns aos outros. Uma tarefa de casa para vocês: procure na Bíblia todas as referências que diz uns aos outros, para você ver. Isso é muita coisa. Nesse tempo de crise, onde os homens estão se tornando amantes de si mesmos, preocupados com os seus afazeres, Deus tem nos chamado a andar na contramão desse sistema. Por isso que o apóstolo Paulo fala: e não nos conformeis com esse século, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, não é fácil. Talvez enquanto eu estava falando aqui, alguns se perguntam assim: mas e fulano? Quem vai cuidar de fulano? E deixa eu dar uma dica para vocês: nunca, absolutamente, pensem assim. A irmãzinha Joninha tem 4 domingos que não vem à igreja, e o pastor não foi visitar. Se você percebeu que alguém está faltando na igreja, eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo está falando para você ir lá. Não adianta ligar para o pastor. O pastor vai, eu já tenho feito isso. O pastor não está me pagando nada para isso aqui não, tá, meus irmãos? Você entende? Eu não posso ficar esperando pelo outro, eu tenho que ir lá. Se eu perceber, eu tenho que ir.
Ah, mas eu não tenho um perfil para isso. Você tem. Você é um Barnabé. Então, de agora por diante, quando você perguntar assim, eu, Barnabé, você vai responder para você mesmo, sim, Barnabé. Você é um Barnabé. Você é uma Barnabé, né? As mulheres. Meus irmãos, essa é a dinâmica do reino. Se você está isolado e tem percebido que as pessoas não têm se apercebido de você, está na hora de você se aperceber de alguém. Faça isso. E depois você pode contar para mim como testemunho que Deus vai enviar alguém para orar com você. Para se preocupar com as coisas que você tem se preocupado. Não se sinta isolado, mas sinta-se parte desse corpo. E lembre-se bem que é pela justa cooperação de cada parte é que a igreja se edifica. Não existe crescimento de igreja, crescimento espiritual, crescimento em maturidade, se não houver ajuda uns dos outros. O reino é assim. Aprove ao Senhor fazer assim. Não pode só alguns fazerem, todos têm que fazer. Escolhe de pé no seu lugar. Passei ali nos horários. Olhe por mim nesse quesito. Eu tenho essa minha dificuldade em relação ao tempo aqui, de concatenar essas minhas ideias. Eu quero que você faça um desafio, se você quiser, lógico. Nós não somos obrigados a nada, absolutamente nada. Eu quero que você se disponha. Lembra daquela pergunta, a quem enviarei? Quem há de nós? Aí alguém respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que você fizesse esse desafio para você. Meus irmãos, eu não tenho sombra de dúvida diante de vocês, diante de Deus, que quando você fizer isso, você vai ver que as pessoas vão se aproximar de você. Mas a necessidade de você se aproximar de alguém. Então, por isso, faça esse desafio para você mesmo. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você faça um desafio, um propósito mesmo com o Senhor, de que você vai procurar alguém do seu contexto de célula, ou não, alguém próximo a você, alguém que já passou pela sua vida e de alguma forma você já desistiu desse alguém, porque é uma pessoa difícil. Saulo era difícil. Saulo era uma carninha de pescoço complicada. Os apóstolos não se aperceberam dele, mas Barnabé se apercebeu. E graças a Deus que ele se apercebeu, porque hoje nós podemos falar desse grande apóstolo, pregador dos gentios, chamado Paulo. Aquele que no fim da sua carreira diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Senhor, obrigado a Deus por essa palavra do Senhor. Ó Pai, que essa palavra possa cair em terreno e que esse terreno, ó Pai, possa fazer com que essa semente germine a 30, a 60 e a 100 por um. Não para a minha honra, para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Ó Pai, nós estamos vivendo um tempo como Igreja Presbiteriana da Graça, onde nós temos recebido da parte do Senhor essa revelação de que nós devemos cuidar das pessoas. Nós queremos ganhar multidões para o Senhor, mas acima de tudo, nós queremos cuidar bem de cada uma delas. Ó Pai, nós queremos dizer, como o Senhor Jesus disse, que aqueles que o Senhor nos deu, nenhum, absolutamente nenhum se perdeu. Nós queremos dizer isso. Ó Pai, que isso seja algo real na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos esse propósito no nosso coração, de que vidas são importantes para o Senhor. Quando eu começo a me preocupar com aquele irmão que está do meu lado, ele começa a se preocupar comigo, isso se torna uma rede, essa coinonia, ó Pai, agrada o Senhor e o Senhor ordena a bênção do Senhor ali. A palavra do Senhor diz que o mundo vai conhecer que nós somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros, se nós honrarmos uns aos outros, se nós sujeitarmos uns aos outros, se nós vemos o irmão maior do que nós. Que isso seja verdade, ó Pai, entre nós, que não seja apenas um discurso,
lançado ao vento e que essa palavra se perca. Pelo contrário, que ela possa cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Espírito Santo do Senhor, o Senhor é o nosso ajudador. Faça com que isso seja verdade. Enquanto nós estamos falando aqui, eu sei que pelas nossas cabeças passam tantas pessoas que já passaram por nossas vidas ou estão passando, que são tão importantes para o Senhor e que nós desistimos delas. Nós não queremos desistir das pessoas. Nós não queremos desistir dos relacionamentos. Nós queremos, ó Pai, tomar essa verdade como bandeira nas nossas vidas. E nós possamos, ó Pai, de fato, de verdade, colocar a nossa vida à disposição, como parte desse corpo, como parte operante, como parte que tem responsabilidade, como parte, ó Pai, que se coloca para fazer algo. Não alguém que fica somente recebendo, mas também que dá. Que seja assim entre nós. Ajuda-nos, Espírito Santo do Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ajude cada um individualmente, cada família. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura, Senhor, famílias. Restaura, Pai, relacionamento entre esposa e esposo. Restaura, Senhor, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Restaura, Senhor, amizades que foram rompidas, que foram quebradas. Restaura, Senhor, relacionamentos, ó Pai, no nosso meio. E que nós sejamos, ó Pai, como esse filho da consolação, como esse filho do ânimo, como esse filho encorajador, como esse filho exortador, chamado Barnabé. Que seja assim. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.